Então, dando sequência aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, porque caso contrário as pessoas não assistirão. Então, só para concluir de forma objetiva. Então, dado ao que em 1 João 2,22, o que nega o artigo vai desenvolver a função de pronome demonstrativo, que vai qualificar o anticristo e não Jesus. Por quê? Porque mesmo que eu tenha este que está depois do nominativo, Jesus Cristo, ele tem que desenvolver a função, aliás, ele tem que se harmonizar ao o que nega. Por quê? Porque esse artigo está anterior a Jesus e nós temos um outro artigo. Quem é o mentiroso? Então nós temos pseustes, o mentiroso. Se não, o que nega, ou, de novo, outro artigo que nega que Jesus é o Cristo. Então, o tos vai apontar para este sujeito anterior a Jesus, no caso, o mentiroso, o que nega. Porque aqui nesta oração, irmãos, de 1 João 2,22, que é o texto de subterfúgio das testemunhas de Jeová para fugirem do impacto que o próprio texto traz aqui em 1 João 5,20, no Filho dele, estamos no verdadeiro, no Filho dele, Jesus Cristo, este quem? Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quando eles usam 1 João 2,22 para servir de exemplo e fugir do impacto que o texto exerce, eles estão esquecendo de uma regra gramatical. Quando eu tenho dois artigos anterior a um substantivo e quando o pronome demonstrativo ele segue como agente oculto na oração, eu tenho que entender quem é o sujeito anterior ao substantivo nominativo que está por trás da perícope, que no caso aqui é o mentiroso, o que nega que Jesus é o Messias. Porque nós temos uma pergunta, em forma de pergunta, tanto que os tradutores, os especialistas em gramática e em léxico, colocam uma interrogação. Jesus é o Messias, o Cristo, né? Restin ho Christos. Aí você tem uma exclamação, uma pergunta, uma interrogação, aliás, perdão, em forma de pergunta. Por isso que o sujeito aqui, o anticristo, não é Jesus Cristo, jamais. É bizarro. É o mentiroso que nega que Jesus é o Messias. É dessa forma que nós devemos entender. Mas, enfim, só tem esse único exemplo em todo o Novo Testamento para o tos. E mesmo assim eles não entendem de gramática, por isso que discorrem neste erro, né? Então vamos deixar o texto apenas falar o que ele diz, o que ele realmente ensina. Deixar que ele realmente... deixar que ele se manifeste, deixar que ele mesmo se desdobre diante de nossos olhos. Estamos no verdadeiro, aqui ó, artigo definido, no Filho dele, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Este, está fazendo uma ligação ao nominativo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para finalizar toda essa questão, aqui nós temos Zoe Aiônio. Seria um problema, irmãos, afirmar que este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, se nós não tivéssemos nenhum exemplo dentro do Novo Testamento de Jesus sendo chamado de aquele que é a fonte da vida eterna. Mas nós temos em João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a Zoe, a vida. Nós temos em 1 João 1 João 1, versículo 2, ele é a vida eterna, e por aí vai. Então, não é estranho afirmar que Jesus é a vida eterna. E quando diz, este é o verdadeiro Deus, portanto, também não é estranho, porque aqui nós temos uma conjunção, e a conjunção está ligando os atributos do sujeito anterior, Jesus Cristo. Ela é uma conjunção aditiva, de soma. Conjunção aditiva. Ela soma os atributos de um substantivo. Então, quando diz, este é o verdadeiro Deus, a oração continua, e a vida eterna. E no Novo Testamento, Jesus é identificado como não apenas alguém que traz a vida, mas alguém que em si é a vida eterna. Alguém que tem a imortalidade nele. Alguém que realmente é a própria vida. Alguém que é o único caminho de vida. Alguém que é a expressão da vida. João 14,6 e 1 João 1,2. E tem outras passagens também. Então, quando a conjunção aditiva de soma ela está qualificando, está, aliás, atribuindo outra característica, outra qualidade ao substantivo, nominativo Jesus Cristo, é porque ela está ligando as duas orações aqui, ó. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Então Jesus é sim o verdadeiro Deus e a vida eterna. Disso não temos dúvida nenhuma. É o que João aqui exprime em sua perícope. Certo? Marconi, mas só esse texto? Não. Hebreus 1, 8. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus. Ali nós temos o artigo definido qualificando que o Filho é Deus. Não tem para onde correr. É só esse texto? Não. Tito 2,13. Esperando a bem-aventurança e a aparição do nosso grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. 2 Pedro 1, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Romanos 9,5, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e por aí vai. Então não é estranho essa compreensão. Fique com Deus e uma boa noite.